Imagine estar sentado ao redor de uma fogueira, há milhares de anos. Não existe luz elétrica, não existe nenhum tipo de tela para olhar, não existe absolutamente nada além do calor das chamas e da fumaça densa que sobe direto para o seu rosto. E em algum momento, um desses ancestrais olhou para aquela fumaça e pensou algo que mudaria a espécie humana para sempre. E se eu fizesse isso de propósito? Essa é a história de como o ser humano descobriu o ato de fumar. Não estamos falando de cigarros, charutos ou qualquer invenção moderna. Estamos falando do momento em que, pela primeira vez, alguém inalou algo em chamas de forma intencional. E aqui está algo que quase ninguém conta. O hábito de fumar não começa com tabaco. Não começa com rotas de comércio, nem com cerimônias específicas de um único povo, nem com a agricultura. A vontade de inalar fumaça pode estar entranhada em nós num nível tão profundo que antecede a própria civilização. E a evidência para isso é genuinamente impressionante. Vamos começar pelo fogo, porque antes de fumar qualquer coisa, é preciso ter fogo. E o fogo já faz parte da história humana há um tempo absurdamente longo. A evidência mais antiga e confirmada do uso controlado do fogo por nossos ancestrais tem cerca de 1 milhão de anos, encontrada em uma caverna no sul do continente africano. Ali, arqueólogos encontraram cinzas de plantas queimadas e ossos carbonizados, prova de um fogo contínuo e controlado, não o resultado de um incêndio natural. 1 milhão de anos atrás, ainda nem éramos Homo sapiens. Eram nossos primos mais antigos, de cérebro menor e testa mais pesada, sem nenhum interesse em seguir regra alguma. Eles se sentavam ao redor do fogo, exatamente como fazemos hoje. Cozinhavam, se aqueciam, se reuniam na escuridão e respiravam fumaça. Todos os dias, durante centenas de milhares de anos, todo humano e pré-humano que se aproximava de uma fogueira respirava fumaça. Era inevitável. Era constante. Só que nem toda aquela fumaça era apenas fumaça de madeira comum. Quando você queima matéria orgânica, não libera apenas gás carbônico e vapor de água. Libera um verdadeiro coquetel de compostos, dependendo do que está sendo queimado. Algumas plantas, quando queimadas, liberam substâncias psicoativas, alcaloides, terpenos, compostos que interagem com o sistema nervoso humano de um jeito bem perceptível. Em outras palavras, é bem provável que alguns dos nossos ancestrais ficassem, sem saber, completamente alterados ao redor da fogueira, sentindo-se muito bem sem entender exatamente o motivo. Essa não é uma teoria marginal. Pesquisadores já propõem, há décadas, que os primeiros humanos que viviam em ambientes florestais estariam regularmente expostos à fumaça de plantas psicoativas, como espécies próximas do cânhamo e do tabaco selvagem, que crescem naturalmente em partes da África, da Europa e da Ásia. O cérebro humano, sabemos hoje, tem receptores que respondem a compostos derivados dessas plantas. Esses receptores fazem parte de um sistema interno que regula humor, memória e apetite. Isso significa que, quando um ser humano inalou pela primeira vez a fumaça de uma dessas plantas, o cérebro não ficou confuso. Ele simplesmente reagiu, como se já estivesse esperando por aquilo. E esse momento, esse primeiro contato acidental com a fumaça psicoativa ao redor de uma fogueira pré-histórica, pode ser a verdadeira origem do hábito de fumar. Não uma decisão consciente, não um plano, apenas um acidente agradável, repetido tantas vezes que, eventualmente, alguém decidiu recriá-lo de propósito. Pare e pense nisso por um instante. Toda história ritualística, medicinal e cultural ligada à fumaça pode ter começado porque alguém, cansado depois de um longo dia, se sentou do lado errado de um arbusto e teve uma noite inesperadamente incrível. Só que aqui é preciso ter cuidado com as linhas do tempo, porque humanos antigos respirarem fumaça por acidente e humanos antigos cultivarem plantas de propósito para fumar são duas afirmações bem diferentes. Vamos ao que a arqueologia realmente mostra. A evidência mais antiga e direta de uso intencional de uma planta psicoativa fumada vem de um local de sepultamento em uma cordilheira isolada da Ásia Central, datado de cerca de 2.500 anos atrás. Ali, escavações encontraram pequenos braseiros de madeira contendo pedras superaquecidas, junto com resíduos de uma variedade de cânhamo com concentração incomumente alta de compostos psicoativos. Não era uma planta selvagem qualquer usada para fibra ou semente. Era uma variedade selecionada, colocada diretamente em um contexto ritual funerário. Mas aqui está a pergunta que deveria ficar martelando na sua cabeça. Será que a ausência de evidências mais antigas significa que isso não aconteceu antes, ou apenas que ainda não encontramos as provas? Porque material orgânico, sementes, folhas, fibras vegetais, quase nunca sobrevive milhares de anos enterrado. Encontramos ferramentas de pedra de milhões de anos porque pedra praticamente não se destrói. Mas um cachimbo de madeira cheio de ervas secas desaparece em poucos séculos sob condições normais de enterro. Ou seja, a ausência de provas, nesse caso, definitivamente não significa ausência do comportamento. Existe até um relato histórico curioso sobre isso. Um antigo historiador grego, no século V antes da Era Comum, descreveu em detalhes surpreendentes um povo nômade das estepes da Eurásia realizando algo que ele chamou de banho de vapor. Eles montavam pequenas tendas fechadas, aqueciam pedras até ficarem incandescentes e jogavam sementes de cânhamo sobre essas pedras. Depois sentavam dentro da tenda inalando a fumaça e, segundo o relato, gritando de prazer. Por séculos, historiadores acreditaram que esse relato era um exagero. Depois, arqueólogos começaram a escavar túmulos exatamente dessa região e encontraram, adivinhe só, braseiros de bronze, pedras aquecidas e resíduos de cânhamo, exatamente como havia sido descrito.
O relato antigo não era exagero nenhum. Se alguma coisa, ele estava até subestimando o que realmente acontecia. Vamos falar sobre o tabaco agora, já que é a planta que a maioria das pessoas associa ao ato de fumar. O tabaco é nativo das Américas, e isso é fundamental, porque significa que ele era completamente desconhecido no continente europeu, africano e asiático até o contato com o continente americano, no final do século XV. Quando os primeiros exploradores europeus chegaram ao Caribe, notaram algo estranho. Pessoas locais caminhando com pequenos gravetos acesos, inalando a fumaça de folhas secas queimadas e soltando aquela fumaça de volta pelo nariz e pela boca. A tripulação ficou perplexa. E, claro, dentro de poucas semanas, já estavam experimentando também. Só que o uso do tabaco nas Américas é muito mais antigo do que esse primeiro contato. Evidências arqueológicas, principalmente resíduos químicos encontrados em cachimbos antigos, indicam o uso de pelo menos 3.500 anos no sudeste do que hoje é o território dos Estados Unidos. Alguns pesquisadores acreditam que essa história pode se estender ainda mais, possivelmente 10.000 anos ou mais, ligada ao cultivo inicial na região amazônica. E aqui está algo importante: o tabaco, entre os povos originários das Américas, não era recreativo. Era sagrado. Usado em rituais de cura, em comunicação com o mundo espiritual, em acordos entre diferentes grupos. Soprar fumaça sobre alguém era um gesto de bênção, de conexão, de respeito. Mas a parte mais impressionante vem agora. Existe uma descoberta que quase ninguém conhece, e que pode representar a evidência mais antiga de fumo intencional já registrada. Pesquisadores encontraram, em um deserto no oeste dos Estados Unidos, uma antiga fogueira usada para cozinhar e se aquecer, com aproximadamente 12.000 anos. Dentro dela, havia sementes de uma espécie selvagem de tabaco. Não eram sementes que tinham simplesmente voado para dentro do fogo por acaso. Elas estavam concentradas ali, de um jeito que sugere que foram colocadas de propósito. Esse local é milhares de anos mais antigo do que qualquer cerâmica ou cachimbo já encontrado na região. Essa descoberta empurrou o possível início do uso de tabaco nas Américas para muito mais longe no passado do que qualquer pessoa esperava. E isso levanta uma pergunta fascinante. Se pessoas já jogavam tabaco no fogo há 12.000 anos, seja para inalar a fumaça, para fins rituais, ou os dois, o que estariam fazendo, na mesma época, outros grupos humanos em outras partes do mundo com suas próprias plantas psicoativas locais? Porque 12.000 anos atrás, seres humanos já estavam espalhados por praticamente todo o planeta. E o desejo humano de alterar a própria consciência não é um fenômeno de um único continente. É um fenômeno humano. Existe até uma hipótese levada a sério por antropólogos respeitados, chamada de hipótese da intoxicação. A ideia é simples. Em praticamente toda a cultura humana já documentada, as pessoas buscaram maneiras de alterar sua consciência. Beberam líquidos fermentados, comeram cogumelos com efeitos psicoativos, inalaram fumaça, mastigaram folhas, engoliram sementes. Esse comportamento é tão universal, tão persistente e tão independente entre culturas diferentes que alguns pesquisadores acreditam que ele não é acidental. A proposta é que a busca por intoxicação seja um quarto impulso biológico, ao lado da fome, da sede e do desejo sexual, presente não só em humanos, mas em outros animais também. Elefantes, por exemplo, já foram observados buscando de propósito frutas fermentadas. Renas em regiões geladas foram flagradas comendo cogumelos com efeito psicoativo, e depois, bebendo a urina de outras renas que já haviam comido os mesmos cogumelos, porque os compostos passam intactos pelo organismo. Se até animais fazem isso, faz sentido imaginar que os primeiros seres humanos, muito antes de domesticar qualquer planta, muito antes de ter cerâmica ou cachimbos, já se expunham de propósito à fumaça de plantas psicoativas, porque tinham aprendido, na prática, que aquilo mudava algo dentro da mente. Talvez tenham queimado essas plantas de propósito durante rituais. Talvez tenham escolhido acampamentos perto de certas plantas exatamente por esse motivo. Talvez tenham aprendido, na base da tentativa e erro, qual fumaça fazia bem e qual fumaça quase matava. O que, com algumas plantas, é uma diferença que só se descobre depois de quase morrer uma vez. Esse é um tipo de aprendizado com risco altíssimo. Mas quem sobrevivia, lembrava e contava para os outros. Esse conhecimento foi passado adiante por gerações, não através de livros ou escolas, mas através de experiência vivida, transmitida boca a ouvido, ao redor do fogo, na escuridão. Existe ainda outro lado dessa história que raramente é mencionado: fumar como forma de medicina. Muito antes de ser recreativo, muito antes de ser espiritual, o ato de inalar fumaça pode ter sido, antes de tudo, médico. Um dos documentos médicos mais antigos já encontrados, do Antigo Egito, datado de cerca de 1550 anos antes da Era Comum, descreve tratamentos que envolviam a inalação de fumaça de ervas aquecidas, especificamente para problemas na garganta e nos pulmões. Isso parece contraintuitivo hoje, tratar problemas pulmonares inalando fumaça, mas algumas das ervas usadas realmente possuem propriedades farmacológicas quando inaladas. Na Grécia Antiga, a fumigação terapêutica também era prática comum, e registros médicos da época descrevem a inalação de vapores de ervas para tratar doenças pulmonares e outras condições. A lógica, para os padrões daquele tempo, não era absurda. A fumaça chega diretamente aos pulmões. Então, se a planta tem propriedade medicinal, entregar esse composto através da fumaça fazia sentido. Ainda usamos esse princípio hoje, em inaladores e em gases anestésicos.
O método de entrega sobreviveu. A parte de queimar, felizmente, quase desapareceu. A medicina tradicional indiana, com mais de 3.000 anos, descreve uma prática conhecida, em tradução livre, como beber fumaça, envolvendo a inalação de ervas medicinais através de cachimbos, com plantas específicas, condições específicas e preparações detalhadas. Não era algo improvisado. Era um sistema médico sofisticado, refinado ao longo de séculos. No Antigo Egito, na Antiga Grécia, na Antiga Índia e em praticamente toda a civilização antiga registrada, existem evidências de pessoas inalando fumaça deliberadamente com fins terapêuticos, não porque estivessem viciadas, mas porque, pelo menos algumas vezes, aquilo funcionava. Há ainda um ângulo dessa história que merece mais atenção: o vínculo social. Seres humanos são profundamente sociais. Evoluímos em grupos, e a coesão desses grupos, a capacidade de confiar uns nos outros e agir de forma coordenada, era literalmente uma questão de sobrevivência. Individuos isolados moriam. Grupos unidos sobreviviam. E rituais compartilhados, incluindo o consumo compartilhado de substâncias que alteram a consciência, são ferramentas extraordinariamente poderosas para fortalecer essa coesão. Quando um grupo de pessoas vivencia junto uma experiência de consciência alterada, isso cria um senso de conexão e confiança muito difícil de reproduzir de outra forma. A neurociência moderna já confirmou isso. Rituais compartilhados sincronizam a atividade cerebral e aumentam a confiança entre os participantes de forma mensurável. Então, quando um grupo antigo se reunia em um espaço fechado, respirando fumaça de plantas queimadas, e entrava coletivamente em um estado alterado, aquilo não era apenas lazer. Era, na prática, uma tecnologia social, essencial para construir o tipo de confiança que permitia enfrentar situações perigosas juntos e sobreviver. E é aqui que chegamos à parte mais desconfortável dessa história. A transição da fumaça sagrada para o hábito casual foi, historicamente, um desastre. Quando o tabaco chegou à Europa, no século XVI, se espalhou numa velocidade impressionante. Em poucas décadas, deixou de ser uma curiosidade exótica para se tornar uma obsessão em todo o continente. Nos séculos seguintes, o consumo se tornou cada vez mais industrializado, cada vez mais acessível e, eventualmente, muito mais viciante do que qualquer coisa que existira antes. O que os povos originários das Américas levaram milhares de anos para incorporar como uma prática ritualística, medida e profundamente cultural, foi transformado, em poucos séculos, em um produto de consumo em massa. Décadas depois, evidências sobre os danos à saúde causados por esse consumo industrializado foram escondidas por muito tempo, enquanto estratégias de marketing agressivas buscavam alcançar cada vez mais consumidores. O que era, originalmente, tratado com reverência, se tornou algo consumido sem pensar, todos os dias, em qualquer lugar. Então, quando exatamente os humanos antigos começaram a fumar? A resposta honesta é que não sabemos ao certo, e talvez nunca saibamos. As evidências físicas nos levam com segurança a 12.000 anos no passado, e possivelmente muito além disso, com base em especulação razoável. O impulso comportamental por trás do ato de fumar, o desejo de alterar a consciência, de compartilhar experiências ritualísticas, de usar substâncias inaladas como remédio, é quase certamente muito mais antigo do que qualquer artefato já encontrado. Pode ser tão antigo quanto o próprio domínio do fogo. Pode ser tão antigo quanto o salto cognitivo que nos tornou humanos, a capacidade de conectar causa e efeito, de olhar para uma planta em chamas e pensar: da última vez que isso aconteceu, eu me senti diferente. Deixa eu fazer de novo. Isso não é vício. Isso é inteligência. O que sabemos com certeza é que esse comportamento é extraordinariamente antigo. Ele antecede a agricultura. Antecede a cerâmica. Antecede qualquer civilização que você já estudou na escola. O que fica absolutamente claro é que, no momento em que os registros históricos começam, em praticamente qualquer canto do mundo onde havia seres humanos, eles já tinham encontrado alguma forma de colocar fumaça dentro do próprio corpo. As plantas mudaram. Os rituais mudaram. Os motivos mudaram. Mas o comportamento em si já era antigo muito antes de alguém pensar em registrar isso por escrito. Espera aí. Se você chegou até aqui e é da turma do F1, se inscreva, deixe seu like, compartilhe já este vídeo e comente F1. Continuando. Existe algo quase poético nisso tudo. Com tudo que separa o ser humano moderno dos nossos ancestrais, a tecnologia, a medicina, a quantidade impressionante de informação que consumimos todos os dias, ainda existem fios finos de continuidade que atravessam mais de 100.000 anos de experiência humana. Fogo, fumaça, respiração. Os primeiros seres humanos se sentavam ao redor de fogueiras e respiravam o mesmo tipo de ar enfumaçado que você sentiria hoje perto de uma fogueira de verão. Em algum momento, alguns deles começaram a prestar atenção no que aquela fumaça fazia com o corpo e com a mente. E então começaram a escolher aquilo de propósito, e passaram essa escolha adiante, para os filhos, e para os filhos dos filhos, até chegar aos povos nômades gritando de prazer dentro de suas tendas de vapor, aos curandeiros egípcios prescrevendo ervas queimadas, aos xamãs lendo visões na fumaça que subia, e aos povos originários observando, curiosos, os primeiros estrangeiros tossindo com os olhos lacrimejando ao experimentar o tabaco pela primeira vez. Da próxima vez que você acender uma vela, sentar perto de uma fogueira de verão ou sentir o cheiro de lenha queimando em uma noite fria, saiba que você está participando de algo muito mais antigo do que imagina. Você está fazendo o que os seres humanos sempre fizeram.
Você está respirando. Se já descobrimos que seres humanos fumavam há mais de 12 mil anos, quantos outros comportamentos do nosso passado ainda podem estar escondidos em uma simples fogueira esquecida pelo tempo?